Olá pessoal, meu nome é Kátia Pessoa e você chegou ao nosso canal Nave Vida. Sejam bem-vindos! Em nossos vídeos, eu e o Daniel Tavares abordamos temas que auxiliam a ampliação da consciência e do autoconhecimento. Se inscrevam e participem, esse canal é para vocês. Você já conhece ou já ouviu falar em Spinoza? Nosso tema de hoje é sobre a influência de conceitos da filosofia spinoziana em alguns paradigmas da ciência contemporânea. O Deus imanente. Como é possível as ideias de Spinoza contribuírem com os conceitos de física quântica? Baruch Spinoza, filho de pais portugueses judeus que fugiram da Inquisição em Portugal, nasceu em Amsterdã em 24 de novembro de 1632 e faleceu com 44 anos em Haia, em 21 de fevereiro de 1677. Ele foi um filósofo racionalista do século XVII. Spinoza, Descartes e Leibniz compuseram o ideal da filosofia moderna. A vida de Spinoza não foi nada comum. Além de sofrer com as perseguições dos inquisidores, em 1656 Spinoza foi expulso da sinagoga que frequentava num cerimonial hebraico chamado Sheren, equivalente à excomunhão católica, por causa das suas ideias a respeito de Deus. Não foi só na sua religião que ele encontrou adversários. O papado da época nem queria ouvir falar de Spinoza. E tudo isso porque ele afrontou os dogmas mais caros da religião judaico-cristã, quando postulou que Deus é o próprio mecanismo imanente da natureza. Para Spinoza, a Bíblia não exprime a verdade de Deus. A sua leitura não deveria ser feita de uma forma estritamente racional por tratar-se de uma obra metafórico-alegórica. Segundo a sua abordagem filosófica, ela deveria ser compreendida da mesma forma como se lê os mitos e alegorias, como os de Platão ou de Homero, considerando-se que ela foi concebida pelas ideias e imaginação humanas. Porém, haja vista que, na visão de Spinoza, Deus está em tudo e no todo, uma afirmação desse tipo não implicaria em um demérito, não é verdade? A frase Deus sive nature, que significa Deus, ou seja, natureza, é um conceito filosófico que coloca em xeque a ideia espiritual de Deus. Para Spinoza, Deus e a natureza são a mesma realidade, única substância em que consiste todo o universo. Dos atributos de Deus, o ser humano conhece apenas dois: a extensão, a matéria, e o pensamento, a mente. Estes são submundos paralelos físicos e mentais que, segundo ele, apesar de nem sempre interagirem entre si, coexistem na mesma substância. O fato de que Deus é infinito e que é a única substância existente implica que nada existe fora de Deus. Para Spinoza, tudo que existe, existe em Deus, e sem Deus nada pode existir ou ser concebido. Deus é a causa imanente e não transcendente de todas as coisas. Assim, a ideia de que Deus é natureza e natureza é Deus foi compreendida como um panteísmo sui generis de Spinoza. Porém, não como entidades que se personificam como deuses gregos, chineses, hindus, mas como uma totalidade inteligente e auto-organizada que se personifica no todo e, ao mesmo tempo, é o nada, onde há a possibilidade de tudo vir a ser. Afinal, essa consciência não para de criar. Dessa forma, pode-se chamar de uma ideia panpsiquista de Deus. O uno no todo, o todo é Deus. Essa versão spinoziana confronta-se com a ideia de um Deus transcendente que se encontra inacessível aos homens e o coloca aqui mesmo ao nosso alcance, mas precisamente um Deus imanente nas coisas animadas e inanimadas. Assim, a ideia de Deus para Spinoza não é antropomórfica nem antropocêntrica, como também não é no taoísmo. Lao Tse, filósofo e escritor chinês, escreveu o Tao Te Ching, foi considerado o fundador do taoísmo, e Confúcio, pensador filósofo, divulgou uma forma mais realista e prática do Tao.
O Tao propõe Deus como um princípio ordenador, sem forma específica, dotado de consciência, permeando todo o universo. Deus é tão somente o uno, a totalidade, nele está o ser, o vir a ser, o devir. Passado, presente e futuro funde-se nessa consciência cósmica geradora do sopro divino, a fonte de energia primordial. Há milênios, hindus e chineses desenvolveram filosofias pragmáticas aliadas à religiosidade, ou seja, espiritualidade e vida comum caminham juntos. Dessa forma, fundamentos de medicina e o estilo de vida espiritual admitem os princípios de energia vital. Essa força vital, chamada prana, é a fonte de todas as coisas materiais e imateriais. As correntes de prana, chamadas de nadis, fluem pelo corpo e distribuem a energia por toda parte. Porém, existem 7 pontos principais, chamados de chakras, distribuídos entre o topo da cabeça e a base da coluna, por onde o prana trafega em um fluxo mais intenso, criando vórtices de energia. E esse fluxo contínuo de energia é Deus em ação, uma vez que está em tudo e em todos. O pensamento spinoziano parece ter inspirado as ideias de alguns filósofos e cientistas contemporâneos. Se levarmos o pensamento de Spinoza para a física quântica, podemos encontrar muitas convergências. Por exemplo, o físico David Bohm afirma que há um fluxo constante de movimentos fluentes, como uma ordem implicada na totalidade do universo, que ora se desdobra na materialidade, ora está encapsulada. Segundo ele, a natureza se parece mais com um organismo quântico do que com um mecanismo quântico, e os físicos relutam em aceitar isto. Mas, para David Bohm, é preciso considerar padrões dinâmicos na natureza e no mundo, nos quais os objetos emitem e recebem vibrações e obedecem a padrões de movimento em uma realidade, porém, o conjunto de todos os objetos encontra-se encapsulado em cada região do espaço-tempo. A física clássica considera a realidade constituída de blocos de átomos cujas partículas organizadas se associam na formação dos elementos e em formas separadas de um meio externo ou, se preferir, o mundo. Para David Bohm, ao contrário, ou a realidade está encapsulada, dobrada, ou está desencapsulada, desdobrada. As partículas são abstrações dessa realidade. Segundo Bohm, abre aspas, eu posso conceber o elétron não como partícula que existe continuamente, mas como alguma coisa que está sempre vindo a ser, deixando de ser, voltando a ser, em processo contínuo. Fecha aspas. Estas variações podem estar em simultâneo e ocupar diferentes faixas de existência, porém, um elétron não pode existir isoladamente do meio onde está, pois esta é a sua condição de ser. Usando um outro exemplo da onda-partícula, aceitando-se a premissa de que Deus é a natureza, o tudo, e a natureza é Deus, o todo, temos nessa dualidade onda-partícula Deus manifesto tanto na partícula quanto na onda de possibilidade ao mesmo tempo, matéria-pensamento. Tanto a alma, mente e pensamento, que são imateriais, como o corpo físico e a matéria, são meras possibilidades dentro da consciência. E isso nos leva a pensar, se no microcosmos não podemos ver a onda de possibilidade, pois ao observá-la ela se manifesta em partícula, poderíamos com isso inferir que no macrocosmos só vemos a matéria manifesta, porém o processo da manifestação de todas as coisas não vemos acontecer, ainda que fisicamente e biologicamente possamos explicar. Para Heisenberg, os átomos são tendências, não deveríamos pensar em objetos, mas sim em possibilidades, aceitando-se que tudo é possibilidade subconsciente. Uma vez que tudo no universo é consciência divina, podemos supor a ideia de que tudo está em potência e que pode vir a existir, pois se tudo vem de Deus, tudo já está criado, pronto para ser apenas atualizado no espaço-tempo.
Para Einstein, contudo, a mecânica quântica trabalha com probabilidades porque não leva em conta a existência das variáveis ocultas, que as tornam exatas. Segundo Einstein, Deus não joga dados. Tudo estaria predeterminado no mundo. Mas, nesse sentido, não haveria espaço para o livre-arbítrio, ou pelo menos o livre-arbítrio humano, não é verdade? Einstein, por sua vez, mostrou que a matéria é uma forma de energia. Aristóteles já havia proposto em seu conceito de inteléquia que matéria e forma se unem. Assim, a matéria está sujeita a um propósito interior em potência, cujo senso de complementação é originado do design da forma. Para Einstein, a matéria é apenas uma forma cristalizada de energia, ou seja, a luz manifestada. Assim, a teoria da relatividade de Einstein, utilizando-se de resultados de teorias como o eletromagnetismo e a mecânica de Newton, criou uma nova teoria mais ampla e mais completa. Unindo tempo e espaço em um contínuo tempo e espaço, ele mostrou que energia e matéria são permutáveis, transmutando-se uma na outra. Além disso, a ideia de matéria viva com atividade suplantou a ideia de separação entre matéria viva, matéria morta, matéria ativa, matéria inerte. Afinal, toda matéria tem energia. O que diferencia um estado do outro é o grau de energia. Nós, os seres humanos, por nos acharmos especiais, relutamos em aceitar o fato de que tudo tem consciência. Afinal, a energia vital está em tudo. Em quase todas as civilizações existem relatos sobre energia, desde as mais antigas até as mais modernas civilizações. Esse conceito de energia vital, enquanto uma força universal que permeia e movimenta todas as coisas, já foi encontrado em tribos primitivas e que percebiam uma manifestação da força vital na natureza, nas estrelas. Para essas civilizações, estava bem claro e evidente que tudo possuía um espírito próprio. Se esses espíritos estivessem em harmonia, o resultado era a saúde, a prosperidade, a fartura, mas se acaso se tornassem descontentes e perturbados, aconteciam os infortúnios, as guerras, as doenças. Os nossos ancestrais mais primitivos viam a natureza como a manifestação de formas sobrenaturais e mantinham uma relação íntima e mítica com ela. Para eles, a influência do sol, da lua, do vento, da água determinava a saúde, a alimentação e a sobrevivência. Em muitos aspectos, esses seres astrofísicos e elementais da natureza foram vistos como deuses, nem sempre bons, mas enfaticamente poderosos. E isso foi uma grande sabedoria que permitiu a sobrevivência humana. Aristóteles via o universo como um organismo único, onde cada parte ocupa seu próprio lugar, tem a sua própria função, cresce e se desenvolve em relação ao todo. Porém, hoje essa ideia de totalidade está longe de ser considerada, uma vez que várias áreas de atividades da nossa sociedade são divididas em especialidades. Cada uma é considerada separadamente em relação às outras. Segundo David Bohm, a nossa sociedade é fracionada em nações, em diferentes grupos religiosos, políticos, econômicos e etc., que nos leva a perceber um ambiente natural fragmentado, como um agregado de partes que, vistos separadamente, licencia-se a exploração indiscriminada do meio ambiente. O ser humano, por sua vez, foi fragmentado em um grande número de partes conflitantes, conforme seus desejos, anseios, levando-nos a aceitar que certo grau de neurose é inevitável. Esse modo de viver separadamente é o que vem desencadeando desequilíbrios cada vez mais destrutivos, demonstrando claramente que é uma ilusão crermos na fragmentação do todo. O todo é indiviso, apenas a forma como pensamos a totalidade é fragmentada, segundo o pensamento de David Bohm. Nós, os povos pós-modernos da história da humanidade, estamos em vias de entender globalmente que Deus é o todo e tudo está unificado e que cada uma de nossas ações influi nesse todo.
Precisamos escolher entre entendermos que somos parte desse todo interconectado ou continuarmos negando a nossa divindade, nos sentindo fragmentados da fonte onde tudo é. Ao final de tudo, de que lado você estará? Spinoza deixou-nos um texto tão poético que é impossível não entender a profundidade do seu pensamento e o quanto ele é verdadeiro e tão atual. Vamos então ao que eu considero um poema de Spinoza e que é o presente que eu falei no início e, na verdade, um presente para todos nós. Para de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faças é que saias pelo mundo e desfrutes da tua vida. Eu quero que gozes, cantes, te divirtas e que desfrutes de tudo que eu fiz para ti. Para de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios que tu mesmo construístes e que acreditas ser a minha casa. Minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. Aí é onde eu vivo e aí expresso meu amor por ti. Para de me culpar da tua vida miserável. Eu nunca te disse que há algo mal em ti ou que eras um pecador ou que tua sexualidade fosse algo mal. O sexo é um presente que eu te dei e com o qual podes expressar teu amor, teu êxtase, tua alegria. Assim não me culpes por tudo o que te fizeram crer. Para de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada têm a ver comigo. Se não podes me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de teus amigos, nos olhos de teu filhinho, não me encontrarás em nenhum livro. Confia em mim e deixa de me pedir. Tu vais me dizer como fazer o meu trabalho? Para de ter tanto medo de mim. Eu não te julgo, não te critico, não me irrito, nem te incomodo, nem te castigo. Eu sou puro amor. Para de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Se eu te fiz, eu te enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso te culpar se respondes a algo que eu pus em ti? Como posso te castigar por seres como és, se eu sou quem te fez? Crês que eu poderia criar um lugar para queimar a todos os meus filhos que não se comportam bem pelo resto da eternidade? Que tipo de Deus pode fazer isso? Esquece qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei. Essas são artimanhas para te manipular, para te controlar, que só geram culpa em ti. Respeita o teu próximo e não faças nada o que não queiras para ti. A única coisa que te peço é que prestes atenção à tua vida, que teu estado de alerta seja teu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é o único bem que há aqui e agora e o único que precisas. Eu te fiz absolutamente livre, não há prêmios nem castigos, não há pecados nem virtudes. Ninguém leva um placar, ninguém leva um registro. Tu és absolutamente livre para fazer da tua vida um céu ou um inferno. Não te poderia dizer se há algo depois dessa vida, mas posso te dar um conselho. Vive como se não o houvesse, como se esta fosse tua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não há nada, terás aproveitado da oportunidade que te dei. E se houver, tenha certeza, eu não vou te perguntar se fosse comportado ou não. Eu vou te perguntar se tu gostaste, se te divertiste, do que mais gostaste, o que aprendeste. Para de crer em mim. Crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que acredites em mim. Eu quero que me sintas em ti. Quero que me sintas em ti quando beijas a tua amada, quando agasalhas tua filhinha, quando acaricias teu cachorro, quando tomas banho no mar. Para de me louvar. Que tipo de Deus ególatra tu acreditas que eu seja? Aborrece-me que me louvem, cansa-me que agradeçam.
tu te sentes grato, demonstra-o cuidando de ti, da tua saúde, de tuas relações, do mundo. Te sentes olhado, surpreendido? Expressa a tua alegria. Esse é o jeito de me louvar. Para de complicar as coisas e de repetir como papagaio o que te ensinaram sobre mim. A única certeza é que tu estás aqui, que estás vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisas de mais milagres? Para que tantas explicações? Não me procures fora, não me acharás. Procura-me dentro, aí é que estou, batendo em ti. Baruch Spinoza. Gostaram do nosso vídeo de hoje? Então comentem, curtam e toquem o sininho. Compartilhe com seus amigos e divulguem o nosso canal. Queremos continuar trazendo conteúdos cada vez mais relevantes, informações para todos vocês. Um beijo no seu coração.